E no episódio de hoje a gente vai falar as principais frustrações por não viver um propósito em Deus na sua vida profissional e o porquê todo cristão deve saber disso. Entre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão ou impactar o mundo, meu conselho é escolha os três. De forma descontraída neste podcast eu vou te mostrar como empreender amor e como em família alcançar a tão sonhada liberdade financeira, de tempo e geográfica para viver uma vida com mais sentido profissionalmente impactando o mundo, ainda que um mundo de cada vez. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Empreenda Amor. Neste podcast, nós te ajudamos, como cristão, a criar e ter uma vida profissional com um propósito em Deus, fazendo dinheiro todos os meses de forma íntegra. E de que forma que é isso? Que forma? Jeito? Simples, informal e carregado de propósito. Eu sou a Pri Villarreal. Eu sou o Rafa Villarreal. E no episódio de hoje a gente vai falar as principais frustrações por não viver um propósito em Deus na sua vida profissional e o porquê todo cristão deve saber disso. Exatamente. Hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Porque a gente até colocou uma colinha aqui. A gente tem recebido perguntas, né, de pessoas que de alguma forma nos acompanham, que estão nesse processo de transição, e a gente decidiu nesse podcast aproveitar esse tom mais informal para falar sobre essas questões. Então, quando a gente fala de frustração, a gente vê que existe um padrão. Então a gente vai até dar uma coladinha ali e fazer um pouquinho diferente hoje, né? Mas qual que é a primeira? Qual que é o primeiro ponto? A pergunta inicial é essa, né? Quais seriam essas frustrações de um ser cristão quando se fala da vida profissional? Exatamente. Então vamos lá. Primeiro, contextualizando. Eu sempre conto a minha história e eu sei que cada pessoa que está nesse processo de descoberta também tem uma história. Mas no meu caso, eu estava sempre vivendo em mundos paralelos, onde eu era realizado às noites e aos finais de semana na minha comunidade de fé, mas de segunda a sexta-feira frustrado, e eu fiquei durante um bom tempo, que eu conto inclusive na timeline desse livro aqui, tentando em paralelo empreender e fazer coisas para ter aquela realização que as pessoas nos ensinam, que trabalha para fazer dinheiro, para quem sabe um dia lá na frente você faz o propósito ou vive isso em Deus. Porque a gente acha que é buscar o dinheiro e depois com o dinheiro viver isso. E nesse processo eu passei por uma série de frustrações, né? Muitas. Questões que não são só frustrações emocionais, a gente tem até questões físicas que muitas vezes a gente vive, que pode virar uma doença. No meu caso eu tive alopecia capilar, cheguei a ter ali o início de uma depressão nesse processo, né? E eu vejo cada pessoa vivendo uma realidade. Mas quais serão esses principais pontos de frustração e por que todo cristão deve saber? Então vamos pegar aí, cada um fala um. Vai o primeiro. Seria aqui? Insatisfeito com a vida profissional que tem atualmente, a falta de prazer, a satisfação profissional durante o dia a dia. Exatamente. Então muita gente, essa insatisfação por não ter esse alinhamento com algo em Deus. Então falta prazer e começa a ter aquele efeito soneca, acorda sem ter um propósito. Segundo, cansado de trabalhar muito sem propósito, mas sofre por desejar oferecer condições melhores para sua família e não consegue. Isso é muito comum, a gente vê isso bastante aqui, né? Medo de começar uma nova jornada profissional com algo que ama e não conseguir trazer sustento para a família. Isso é a pessoa que já foi despertada, mas ela fala, cara, como que eu vou fazer isso virar sustentável? O medo barra. Exatamente. O outro ponto é medo de começar essa nova jornada que sempre sonhou, né, e passar por desafios financeiros. É muito parecido, né, esse ponto financeiro. Sim. Já construiu uma carreira e tem medo de perder tudo e se tiver que começar algo do novo. É o viés de perda. É a pessoa que trabalhou anos, ficou anos numa carreira, tem ali uma grana, já tem ali um bom salário e daí acha que vai perder e tem esse medo de perder.
E a mesma coisa do viés de perda para quem estuda, né? A pessoa que estudou anos fazendo uma faculdade, um mestrado, uma pós e tal, e depois ela vai mudar totalmente de área, vem aquela inquietação, né? Gastei anos, né? Pessoa que é decepcionada por escolher uma carreira que poderia até gerar transformação, mas nunca encontrou um caminho e se vê no modo convencional. Isso, nunca consegui encontrar um caminho de alinhamento. E daí tem questões também, essa questão emocional que a gente fala, né? De muitas vezes assim, por falta desse ponto de prazer e realização profissional, vem a depressão, tem gente que tem crise de ansiedade. Hoje a gente vê um dos principais problemas que a gente encontra nas empresas nos dias atuais é exatamente isso. Profissionais que são afastados por questões que viram problemas emocionais, mas que a origem, quando a gente vai ver, é falta de propósito, né? Total. Próximo, cansado das cobranças no trabalho com coisas que ferem seus princípios cristãos, como mentira, a ganância, a briga por poder, inveja, Exatamente. a puxada de tapete. Esse mundo corporativo e tal. Outro ponto, vive com problemas físicos de saúde, alergia, né? Muitas vezes a pessoa tem imunidade baixa, tem uma série de questões, cabelo que cai, um monte de questões por conta de situações que vêm desse esgotamento emocional, né? Burnout, depressão e uma série de questões. Então, eu acho que, por que a gente está falando isso? Muito importante, se ver preso no emprego, trabalhando só por dinheiro. Eu acho que essa frustração é bem comum. E você se identificou com alguma dessas coisas? Ué. Então você está no lugar certo. Nesse podcast hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre essas principais frustrações e que todo cristão deveria saber para virar, né, essa chave e fazer diferença. Então beleza, vamos lá, né? Por que as pessoas chegam nesse ponto de esgotamento, de se encontrar frustrado na sua vida profissional? Assim, pensando no mundo cristão, né? Acho que a gente sempre contextualiza o mundo cristão, porque quando a gente fala de um propósito em Deus, envolve aquilo que o Senhor tem para nossa vida, né? Então, quando a gente fala das frustrações de um cristão, é porque a gente está trazendo a perspectiva de um propósito em Deus, né? Como resposta. Mas a gente fala de cristão, mas é importante dizer que assim, todo mundo em algum aspecto vai chegar nesse momento. Porque independente do motivador para você desenvolver uma carreira, de você trabalhar numa área, de você querer empreender, seja porque você quis segurança, seja porque você quis fazer porque você ama, ou quis fazer por dinheiro, se você não encontra um propósito, um significado, aquilo tem prazo de validade. Então, por que as pessoas chegam nessa frustração? Justamente porque elas esquecem de colocar o principal fator, que é o sentido da vida, o grande porquê. Por que você faz o que você faz? Por que você está aí? Por que você trabalha? Por que você quer ganhar dinheiro? Por quê? E daí, quando a gente pensa em nós como cristãos, é o porquê que a gente faz essas coisas e qual o real sentido delas em Deus. Porque a gente não está aqui de passagem. E eu vejo que muitas vezes a gente fica nesse processo porque a gente esquece de se fazer perguntas básicas, que são perguntas de porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu escolhi essa carreira? A gente simplesmente foi condicionado a atuar e a trabalhar para pagar boleto. Exatamente. Para pagar conta. E a gente esquece, cara, que assim, a nossa vida com Deus não é o processo de eu aceitar Jesus e agora aguardar porque eu tenho cadeira cativa no céu e um dia a gente vai reinar com Ele. Não. A salvação e a nossa vida com Deus, ela não termina quando você acredita em Cristo e começa a se converter a essa realidade, independente da tua comunidade de fé. Ela começa aí. E o começo desse processo tem que fazer com que você comece a ajustar a sua vida ali, fora da tua comunidade de fé, no teu trabalho, na tua família, em todas as áreas. Então, mas você acha que essa frustração ela é importante, ela é necessária? Ela poderia ter sido evitada de que forma? Eu acho que essa frustração é uma resposta natural da nossa vida. Desalinhada. Então, em algum momento, as pessoas vão chegar, né, nessa inquietação. A coisa triste de falar sobre isso é que, infelizmente, tem tanta gente distraída que vai descobrir isso tarde demais.
Sim. Talvez quando estiver ali já nos últimos momentos de vida, infelizmente. A gente vê algumas histórias assim, né? Então a gente trabalha aqui na Empreenda Amor, inclusive, para te frustrar o quanto antes. Rafa é bom nisso. A gente fala que o processo é despertar, viabilizar para realizar. E o despertar é se frustrar, sim. Agora, qual a diferença? A diferença é que em Deus a gente não faz essa frustração se aprofundar na alma e virar uma depressão, um problema emocional, não. A gente canaliza isso para essa frustração virar um inconformismo. E o inconformismo faz com que você se mova na direção que Deus deseja para que você alinhe a sua vida, para que você encontre um caminho prático. Essa é a pergunta prático. que eu ia fazer. Então, como reverter esse jogo da frustração na vida de um cristão? Como reverter? Acho que a partir do momento que você é despertado, você precisa se mover. E para se mover, o jeito mais eficaz é você entender um processo. Eu falo numa aula, agora eu penso numa didática, né? Se eu tivesse um papel e caneta, já ia escrever aqui, né? Mas eu penso em 3 etapas. Então, tente pensar em 3 etapas. Então, a primeira etapa eu digo que é como o Egito. É uma analogia, mas que faz muito sentido, vocês vão ver. O Egito é o quê? Pirâmide. Aonde a gente está trabalhando numa pirâmide, ou seja, nós somos fortes, nós temos capacidade, nós temos promessa, mas nós estamos muitas vezes distraídos, carregando os nossos tijolos, sem nenhum real propósito ali. Os outros. Casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja e ali. Então a gente está com a mentalidade do Egito, que é a mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo é a mentalidade de um neném, porque a Bíblia fala que o neném em nada se difere de um escravo, porque ele tem acesso, ele tem muitas coisas, mas ele não desfruta, ele não vive, porque ele não tem ainda, né, consciência. Então esse é o primeiro estágio. Você foi frustrado, você entendeu que normalmente você está aqui. Por que você está no Egito? Porque você não confia em Deus. Eu sei que é meio forte falar isso, mas é porque de fato a gente não confia que Deus vai nos dar o caminho, que existe um caminho sustentável, e é Mateus 6. Por que vocês estão ansiosos? Coloca o reino e tudo vai ser acrescentado, mas a gente não confia, a gente vive o inverso. Sim. Então, daí, passei dessa etapa, vou para a segunda. A segunda etapa é o deserto. A gente acha que o deserto é ruim, né? Porque o pessoal fala, ô deserto! Não, o deserto não é ruim. O deserto é a pirâmide invertida. Então, se no Egito você não confiava em Deus, agora no deserto você tem que confiar totalmente em Deus. Agora você está transicionando de uma mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho, porque agora você precisa depender totalmente dele. Então tem alguns momentos da nosso processo de transição de viver isso em Deus que a gente vai ter que realmente confiar. Você quer deixar tudo planejado certinho, mas não tem jeito. Vai ter algum momento que você vai ter que dar um passo de fé, você vai ter que dar um passo no escuro, você vai ter que confiar. E é o maná. Deus está trabalhando a tua mente. Você quer guardar o pão do dia seguinte. Você quer a segurança. Você quer a segurança, quer guardar tudo controle. Como um escravo, né, que não confia, mas Deus está querendo, não. Você vai ter que confiar que amanhã eu vou te suprir. E amanhã eu vou te suprir. Esse desprendimento é muito louco de uma etapa para outra, né? Exatamente. E daí a última etapa, que eu digo que é uma realidade de reino já, que na analogia é como a terra prometida, que agora é a interdependência. Então, se tivesse que desenhar, seriam assim, 2 bolinhas interdependentes. Porque aqui no Egito você não confia, no deserto você tem que confiar totalmente, e agora no reino, porque você confiou em Deus, Deus confia em você. Então você transicionou da mentalidade de filho para a mentalidade de maduro, herdeiro, filho maduro. Uau. O filho maduro é aquele que ele já entende que não é mais sobre ele, é através dele. Aqui o escravo, né, o agente, quando é um bebê na fé, a gente só fica, eu, a minha casa, a minha família, minhas coisas, eu. Então você quer que a sua vida profissional e o teu propósito seja sobre você. E tudo bem, no começo, é a graça, né? Foi focado em você. Mas continuar nessa mentalidade de escravo é disfuncional, porque a gente precisa transicionar. E quando a gente transiciona para essa terceira etapa, a gente entende que agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então seja feita a tua vontade. Então quando eu entendo a vontade do Pai, daí eu já alinhei a minha vida. Então eu sei que talvez quando a gente fala dessas coisas parece muito conceitual, mas isso é prática.
Então, eu acho que mais do que querer dar assim, faça tal curso, faça tal coisa e tal, que eu poderia falar, né? Faça na Empreenda Amor. Mas é mais do que isso. É você entender um processo de transição que começa com a sua cultura, com a tua mentalidade. Quando a tua mentalidade começa a transicionar e se tornar mais madura no contexto de, poxa, eu quero trabalhar por um propósito em Deus. Isso não é uma historinha, isso é real. Eu quero fazer dinheiro sim, para poder gerar mais impacto, para poder salvar mais pessoas. Isso é possível, independente se eu sou uma pessoa nova, é possível. Então, quando você amadurece, o processo se manifesta. Então, eu sei que é meio clichê, mas é aquela frase, né? Quem tem um grande porquê, o como se manifesta. Então, eu acho que para virar a chave é entender a transição que eu acabei de falar e dar os passos. Esse alinhamento dessas fases que você falou, como que de forma prática a gente pode entender isso? Esse alinhamento profissional, em contrapartida dessa analogia que você tem que identificar onde você está. Quando você olha essa analogia, você vai saber onde você está. Talvez você está na fase do deserto, onde você está empreendendo, fazendo algumas coisas, tendo que confiar em Deus, passando alguns desafios e tal. Beleza, então você está entendendo que você vai ter que confiar, ele vai trabalhar em você para você entrar nesse processo dele de confiar coisas maiores. Agora, talvez você está no Egito, você está vendo que a tua vida é isso, carregando tijolinho, pagando boleto, casa, trabalho, casa, trabalho, igreja. Beleza, então, tem que sair disso. Então, o que eu preciso? Eu preciso encontrar novas referências e dar novos passos. Então, acho que o passo aí é identificar onde você está e começar a dar passos. Obviamente, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast, se conecte com pessoas, busque conhecimento, coisas práticas é importante, mas mais do que isso é entender essa realidade. Tá, mas aí eu te faço uma pergunta. Eu tô falando agora com um cristão que ele vive essa dicotomia de que meu trabalho é uma coisa, o propósito de Deus é outra. Minha vida profissional, a minha vida as caixinhas da vida. Sim. Ele tem essa separação e pra ele tá ok. Assim, talvez seja um lado mais acomodado. Por que pra esse cara é importante ele entender e se alinhar ao propósito de Deus profissionalmente? Tipo assim, entende? Pra ele tá tudo bem. Eu já me acostumei, meu trabalho é meu trabalho, eu de certa forma tenho uma realização aqui por me desenvolver, e meu propósito com Deus é outra coisa na minha cabeça. Sim. E tem importância ele ser despertado para esse alinhamento ou ok ele seguir a vida dele? Eu acho que tudo na nossa vida pode ser ok. Pode ser ok você viver um casamento mediano, pode ser ok você viver uma saúde zoada, pode ser ok para muita gente viver um monte de coisa. Agora, a pergunta é, você deseja viver a vontade plena ou talvez uma vontade permissiva? O que é vontade permissiva? É muitas vezes a gente querer viver algumas coisas e amém. Deus sabe que você é filho, você crê nele, ele te abençoa. Agora, o que é vontade plena? É aquilo que você nasceu para viver. Eu não consigo conceber que a gente está nesse mundo de passagem. E se você está bem profissionalmente, se você tem um bom salário, cara, ótimo para você. Mas o ponto é, será que você nasceu para viver isso? Ou Deus ele tem um plano que é infinitamente superior? E quando eu falo superior, não significa que você vai ter que largar onde você está, largar tudo, ser missionário, vida louca. Não é isso que a gente propõe. A gente propõe um alinhamento na vida profissional mesmo. Mas a questão é entender que você está dentro de um propósito maior, que é o propósito de Deus na Terra, que é ser uma resposta para aqueles que precisam, que é você cumprir a grande comissão. Isso é para você. E a tua vida profissional faz parte disso, porque é o lugar onde você passa a maior parte do teu tempo. Obviamente, né? Talvez tenha aqui uma dona de casa que está fora do mercado, mas que também deseja uma fonte de renda. Mas eu quero dizer, quando você entende que você está dentro de um grande porquê de Deus e que isso não é só de noite ou no final de semana, mas é 24 horas, é a tua vida inteira, é um desperdício você não viver isso. Sim.
Porque você vai ser muito mais relevante alinhando a sua vida a um propósito. Você vai ser muito mais efetivo. Então, mas eu sou cristão e se eu não viver isso, e os nossos pais que não viveram, tem algum problema? Não, né? Isso não tem nada a ver com salvação. A gente vai ser salvo por crer, é graça. Agora, a partir da graça, a gente começa a se mover com uma maturidade de filho maduro. Deveríamos amadurecer. E essa visão de um filho maduro tem a ver com o que você faz a partir daquilo que você recebeu. Então agora nós somos responsáveis por aquilo que nós recebemos e entender que é possível viver isso é infinitamente superior. Então você pode continuar onde você está, mas é infinitamente melhor você alinhar e viver essa realidade em Deus. Muito bom! Agora, como que o Rafa chegou em todas essas conclusões, assim, quando você traz essas analogias, como foi esse processo de alinhamento na sua vida? Da frustração ao alinhamento. Como foi? Como foi em que sentido? Assim, a história mesmo, um processo? No seu processo, porque hoje você consegue trazer exemplos e conceituar certas coisas, mas na prática foi vivido tudo isso. Foi vivido, exatamente. Não foi aprendido num livro, não. Em que momento o Rafa estava numa pirâmide? Em que momento o Rafa foi para o deserto? Em que momento você se enxerga numa terra? Tá, eu acho que assim, tudo parte do mesmo ponto de essa dicotomia que a gente vive no mundo cristão hoje de vida profissional, vida ministerial e tal. Então, quando eu me converti lá em 2003, eu estava nesse processo de começar uma carreira. E daí, eu vivia esse mundo paralelo. Eu entrei na área de tecnologia, porque era uma área que minha irmã estava trabalhando, já estava sendo bem sucedida, e falou, é uma área que dá dinheiro e tal. O conselho que a gente falou no outro podcast, né? Trabalha por dinheiro! Daí eu fui. Só que em paralelo, na minha vida com Deus, eu comecei a viver coisas muito profundas mesmo, assim, de desejar ajudar pessoas. Então eu trabalhava muito com jovens, liderança de jovens, também fazia algumas ações sociais que eu gostava, que era de levar comida para morador de rua, tentar ajudar o pessoal a sair dessa. A gente vendia camiseta, né, para fazer um centro de recuperação, e a gente sempre amou fazer isso. Então, naturalmente, assim, eu quando comecei a me aprofundar em Deus, eu comecei a falar, poxa, eu amo ajudar pessoas. Eu amo fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu comecei a perceber que eu realmente estava... Tinha prazer naquilo. Que eu estava realizado fazendo aquelas ações na minha comunidade de fé, ajudando pessoas. E eu comecei aos poucos ficar frustrado por trabalhar só por dinheiro. Porque no começo é alegria, né? Então eu comecei a trabalhar numa área, você é promovido, você começa a ganhar bem e tal. Mas chegou uma hora que eu estava novo, né? Tendo um ótimo salário para minha realidade. Só que foi passando o tempo, eu comecei a ver desalinhamento na empresa que eu trabalhava, né? Os gestores que eu tinha, comecei a ver que, cara, não tinha essa realidade do reino, essa realidade de Deus. Então, chocava, né? Chocava, de alguma forma tem que chocar. E eu tinha aquela referência, que era a referência também que muitos cristãos têm, que é trabalha, ganha dinheiro, busca a tão famosa independência financeira, para depois com dinheiro você faz. Então o meu sonho era ser milionário para poder abençoar, construir comunidade de fé, igreja, ajudar pessoas. Era essa a minha realidade. Minha realidade não, meu sonho. Minha mentalidade, meu sonho. Até que nesse processo, né, eu tentei fazer várias coisas, porque eu não tinha dinheiro, mas não tinha tempo, então eu pegava a galera que tinha tempo, mas não tinha dinheiro. E tentei empreender em várias coisas, que eu conto aqui no livro e tal. Mas nada dava certo, porque também era tudo uma tentativa de fazer aquilo, mas dinheiro por dinheiro, sem propósito. Até que em 2015, enfim, tive aquela experiência com o Senhor que mudou tudo e veio esse entendimento que é possível, que as Escrituras nos dá a base, nos dá uma direção, uma referência, um norte para que você alinhe a sua vida de forma integral. A partir dali, houve, né, esse processo de
Esse alinhamento... frustração. Primeiro veio a E frustração. daí virou inconformismo e eu comecei a buscar referências. Então eu comecei... Me fala descreve uma sensação, de um dia de frustrado. Eu lembro que assim, era aquele lance de acordar e na hora que tocar o despertador eu falava assim... meu Deus, eu não quero mais isso, não quero. E daí muitas vezes no meio do dia a dia de trabalho não ali... Ir pro trabalho. E depois trabalhando também, vi algumas coisas assim que eu falava, cara, não é isso. Não é. Algumas vezes eu te liguei, inclusive, falei assim, vou pedir demissão agora. Eu ainda não. Enfim, mas daí eu acho que a partir do momento que você, né, pega essa frustração, canaliza para virar inconformismo, você começa a buscar caminhos práticos. Então foi quando eu comecei a ler, comecei a buscar na palavra, comecei a buscar entender outros caminhos. Foi na época que eu comecei a estudar sobre impacto social, negócios sociais, e foi muito bom, porque a nossa caminhada é isso, assim. Você não tem clareza, mas você tem sinais, e daí você vai dando passinhos. E daí você vai vendo algumas coisas e você fala, legal, mas não é isso e tal. Daí você vai buscando outras referências, daqui a pouco você está combinando essas coisas e está gerando algo novo. Então, obviamente, né, não tem fórmula mágica, mas existe um processo. E a gente tem ajudado hoje, graças a Deus, muitos alunos a viverem esse processo de transição. Você enxerga que o alinhamento para o deserto foi um período que a gente foi para a África? Ficamos... Sim, com certeza, no nosso caso foi. No nosso caso, que a gente que saiu é padrão para todos. A gente saiu de uma multinacional americana, uma mexicana, a gente se largou tudo, foi para lá. Dependemos de Deus. Vivemos 2 anos pela fé, sem ter ajuda de ninguém, financeiramente, nenhuma organização. Um milagre mais incrível que o outro para contar. Exatamente. Coisas que a gente não conta em outras fases. Daí, em 2018, a gente teve um momento ali em Deus, que Deus ele mostrou essa transição, claramente. Eu lembro de uma experiência ali que o Senhor falou, porque você confiou em mim, agora eu confio em você. Então você vai começar agora a multiplicar. E daí foi na época que a gente começou a entender a internet, a gente começou a entender caminhos. Pegou os nossos cursos que eram presenciais, o pessoal tinha que atravessar o oceano para ir para lá. E daí a gente começou a gerar sustentabilidade. E daí nesse processo de gerar sustentabilidade, os nossos alunos que estavam vivendo essa transição também tinham desafios financeiros. Foi aí que a gente começou a entender que, de novo, não dá para ser só propósito sem sustentabilidade financeira, e a gente de novo juntou. Então não é que assim, vamos começar a empreender amor para ensinar isso com aquilo. Nada do que Deus vai te falar vai ser assim. Sim. Você vai dar um primeiro passo, e daí daqui a pouco vão surgir outras questões, e daí você vai dar o segundo. O ponto é, daqui a 5 anos você vai querer ter dado esse passo hoje. Então para de procrastinar, né? Sim. A gente vai fazer um podcast falando sobre isso, inclusive, de procrastinação. Sim, importante. Você considera que essas frustrações elas são mais latentes para quem é de CLT? Ou não? Outros cristãos de outras atividades profissionais? Eu era CLT, mas eu vi que ao longo da minha caminhada ajudando pessoas, eu vejo que é um padrão. Um padrão não, algo geral, né? Então tem um monte de gente que se conecta comigo que é empreendedor, até agora do digital também, que a gente está apoiando a galera no contexto de fazer as coisas acontecerem no digital. Um monte de gente comprou um monte de curso, gastou um monte de dinheiro, mas daí quando se conecta com a gente fala, nossa, mas por que eu não conheci vocês antes? Frustrados. Porque, de novo, foram buscar os caminhos convencionais só por dinheiro. Empreender, mesma coisa, né? Um monte de gente que vai empreender só por causa da oportunidade. Vou trabalhar com a empresa que tem a oportunidade do século. Com esse negócio. Cara, pode ser que até dê certo em algum momento, mas, de novo, vai chegar um momento que vai ter prazo de validade. Prestadores de serviço, mesma coisa. A pessoa é boa em algo, sabe fazer, tem um serviço, vende, mas se ela não encontra uma razão, um sentido, aquilo se perde. Então não é, né, só com CLTs. Eu acho que isso acontece do funcionário ao empresário, do provedor de serviço, ao funcionário e até a dona de casa. Quando a gente começou a empreender, a gente não imaginou que a gente ia ter tantas alunas. Hoje 87% são alunas. E a gente tem várias que mãe, né, teve filho, saiu do mercado de trabalho, não quis seguir aquele caminho normal de terceirizar a educação dos filhos, então decidiu, que é o teu caso, né? Inclusive,
e não quis voltar para o mercado, quer realmente cuidar do filho, viver esse propósito Mas e tal. tá querendo encontrar um caminho para Tanto para gerar renda, para complementar a renda familiar, manifestar o propósito. quanto para também ter essa questão do significado, né? Sim. Isso é possível. Muito Então, bom. não é só para CLT. Todos cristãos devem viver isso. Fala um pouquinho para mim assim sobre aquele lance de Mateus 6, Que lance. que a gente estava conversando sobre a roupa não ser maior que o corpo. Sabe? Aquele lance que a gente conversou depois daquela reunião. Tá, eu não lembro qual reunião que ela tá falando. A reunião da igreja, amor. Tá, mas Mateus 6 fala sempre muito com a gente, né? Porque Muito. Mateus 6 é o princípio de tudo aquilo que a gente ensina. Inclusive as nossas lives, normalmente elas acontecem às 6h33 da manhã por causa de Mateus 6:33. Quando fala assim, não é a vida maior do que a vida é maior que o corpo. Não é a vida mais do que O corpo e o vestimento. Jesus. O corpo mais do que o alimento e a vida mais do que o vestimenta. Exatamente. Esse lance, nesse processo de alinhamento, assim, eu consigo ver se eu tô certo. Eu queria realmente a opinião do Rafa aqui. Assim, esse lance de estar escravo para uma mentalidade de dependência, né? De saber que esse Deus que cuida da natureza, dos pássaros, nós somos mais importantes que os pássaros, Deus diz, que a natureza e toda essa ordem que o Senhor coloca de prioridade, o quanto nós não precisamos, que a gente estava conversando, de um sustento, mas nós geramos um sustento. Sim. Eu vejo que todas essas etapas acontece muito na nossa mente, né? É a mentalidade hoje em dia Todas que é as escrava. Se na época do Egito fisicamente eles eram os escravos, hoje o nosso processo é talvez até mais difícil, essas frustrações de serem administradas e ter um romper, porque tudo isso acontece na nossa mente, né? Então eu posso estar num lugar confortável, num escritório de ar-condicionado, com benefícios e tudo, eu não tenho uma dor física ali, entende? Mas a minha mentalidade está como escravo. Quando Isso a gente muito fala louco. de mentalidade, a gente tem que ter esse cuidado, porque esse mercado, né, de desenvolvimento humano banalizou um pouco isso. Quando a gente fala de mentalidade, a gente precisa entender coisas mais profundas, porque nós somos integrais, corpo, alma e espírito. E o corpo, ele tem a expressão, né, da manifestação daquilo que a gente carrega. Ele é o que expressa, é o templo. A alma tem as partes, que é pensamento, emoções e desejo. E o espírito também tem as partes da expressão do espírito, que é consciência, comunhão e direção. Então, quando a gente fala de essa mentalidade madura, é entender a profundidade de nós sermos integrais. Então, a mente no corpo é o cérebro, a mente na alma é o pensamento e a mente no espírito é a consciência. Então, o que o Senhor quer nos levar? Quer nos levar uma vida no espírito. Porque na alma você fica só no campo dos pensamentos e das inquietações da emoção. Porque se a gente está falando aqui de frustração, todo esse lance acontece na alma. Na alma, então não é que a alma seja vilã, mas é a alma posta na nossa natureza terrena. Então a gente vive o inverso de Mateus 6. Por que vocês andam inquietos com o dia de amanhã? Olha as aves nos céus, olha o lírio nos vales. Eles não semeiam nem colhem. Então, qual é essa consciência que Jesus está querendo trazer, né, para os discípulos? É a consciência da interdependência. Eu não acho nem que é só da dependência. É de entender que você é um com Ele e Ele é um com você. Quando você entende que você é filho, quem é o maior interessado em fazer com que você viva isso? É Deus. Deus é o maior interessado. Então, quando a gente fala que coloca o reino em primeiro lugar e tudo vai ser acrescentado, gente, isso não é uma coisa bonitinha de falar, isso é realidade. Quando você entra nesse estado de consciência profunda, você começa a entender que ele é o maior interessado. Então, tudo é tudo. Tudo pode ser investidor, apoiador, empresa, parceiro, sócios. Ele vai conectar todas as coisas quando você, como filho, entender isso e se mover.
Porque muitas vezes a gente é filho imaturo e fala assim, Deus, se você fizer, eu vou. Não é assim. Não é, a ordem não é essa. A ordem é inversa. A ordem é, por que vocês oram? Marche. Né? Então, por que vocês estão inquietos? Vai, faça. Então, tudo nos leva a um processo de profunda consciência e maturidade. Então, Deus ele quer que você seja despertado por isso. Rafa, então agora me fala um conselho que você daria para um cristão frustrado nesse momento. Que está desejando viver isso. Que deseja viver um propósito maior, um propósito em Deus profissionalmente falando. Beleza. Então, acho que para você que está nesse momento, é entender que Deus é soberano. Eu sei que as pessoas têm dificuldade de entender isso, mas eu creio que se você está assistindo esse conteúdo aqui, não é aleatório. A gente fez ele pensando em pessoas, a gente fez ele orando, o Senhor conecte pessoas e tal. Então, talvez você esteja exatamente como nós estávamos lá em 2015, como eu vivi essa realidade. Então, pega essa frustração que talvez já virou algo emocional, já virou alguma questão talvez até física, alguma inquietação, e vamos transformar ela no inconformismo, para você entender que realmente existe um grande porquê, você não está aqui de passagem. E daí qual é o caminho prático? O caminho é convergir todas as coisas em Cristo. Então o que você é bom, o que você ama, o que o mundo precisa, como você pode ser pago por isso. Vamos convergir isso em Jesus, na grande comissão, no propósito dele. E você ainda pode usar, né, o caminho do digital para amplificar ainda mais, que é o que a gente tem ajudado muita gente a viver isso. Mas o conselho básico para você que está vivendo essa frustração é: entenda que sim, é possível. Existe um grande porquê e Deus é soberano. Então que você possa entender isso, ler os sinais e dar os passos na direção que Ele tem para você, para que você possa convergir todas as coisas nele, por Ele, para Ele. É isso aí. Entender que a vida não é sobre você, é através. Muito bom. E aí, foi? Foi, fechou. Que bom, gente, legal. Então a gente fez um pouquinho diferente, a gente quis pegar todas essas frustrações que a gente vê, a gente leu aí, a gente quis compartilhar alguns ganhos, e o mais importante é entender o seguinte, né? Não seja represa, seja rio. Então, se você achou que esse conteúdo abençoou, edificou a tua vida, nos ajude a levar isso para mais pessoas. Então dá um like para que o YouTube entregue esse conteúdo para ainda mais gente. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Então clica aqui e se inscreve, porque você vai encontrar muitos outros conteúdos como esse que vai abençoar muito a tua vida. E por último, e o mais importante é, enquanto você estava assistindo, você lembrou de alguém? Lembrou de alguém na tua família? Lembrou alguém naquele grupo da igreja? Alguém da tua comunidade de fé, do teu trabalho? Alguém que de alguma forma você acha, poxa, essa pessoa precisa conhecer isso. Então, agora é a hora. Clica aqui, compartilha com essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela vai te agradecer. E comenta aqui também se você quer que a gente fale de algum assunto específico nos próximos podcasts. A gente vai olhar cada comentário, eu vou responder e a gente vai pegar as suas ideias para que a gente coloque como tema para os próximos conteúdos. Então é isso. Nos vemos na próxima semana, no próximo episódio do podcast Empreenda Amor. Nosso conselho sempre é viva por propósitos maiores. Tchau, Até gente. mais. Até mais.